E aí vamos mergulhar nesta análise? O nosso objetivo hoje é explorar um mapa, um caminho fascinante de como os jovens estudantes cristãos podem navegar com segurança e, claro, defender a fé contra aquele humanismo secular que a gente sabe que é tão comum nas salas de aula modernas. É um tema profundo, gente, que exige bastante clareza e ferramentas bem estruturadas para o debate. Olhando rapidinho para o nosso roteiro de hoje, temos 6 paradas. Começamos com a lição 7 sobre a teoria darwiniana, passamos por termodinâmica e o acaso, o problema dos fósseis, a complexidade do olho, o DNA como a linguagem do design e fechamos com a natureza revela o Criador. Ponto número 1. Lição 7. A teoria darwiniana. Vamos direto estabelecer a base dos argumentos que são apresentados aos estudantes nas fontes. Vale super a pena enfatizar aqui que toda esta nossa exposição, e mais especificamente a lição 7, a falácia da teoria darwiniana, foi inteiramente fundamentada e elaborada a partir dos materiais de estudo da CPAD, guiados pelo professor Charles Prazeres. O currículo aponta a teoria darwiniana não apenas como ciência pura, sabe? Mas como uma filosofia que depende demais da ideia de mutações aleatórias e do acaso biológico. E aqui a gente bate de frente com o conflito central. De um lado, temos a secularização da ciência propondo que a vida emergiu do nada absoluto, um acidente total, sem direção nenhuma, e isso impacta absurdamente a forma como a sociedade enxerga a nossa origem humana. Do outro lado, temos a visão cristã totalmente baseada na teologia da criação, que defende uma criação intencional, ordenada pela soberania de Deus. Entender bem esse contraste é literalmente o primeiro passo para o estudante firmar sua própria visão de mundo. Vamos para o ponto 2, termodinâmica e o acaso. Agora o material entra na física clássica, para dar aquela sacudida na premissa de que a vida surge espontaneamente. A lição traz para a mesa conceitos bem conhecidos da física como entropia e inércia. Para colocar em termos simples, a entropia, que é baseada nas leis da termodinâmica, dita que os processos naturais, quando deixados por si mesmos, tendem a ir da ordem para o caos. Ou seja, a natureza, sem uma intervenção, não vai simplesmente se organizar num passe de mágica em sistemas supercomplexos. Na verdade, ela se deteriora. Então, o grande detalhe aqui é notar a contradição marcante que as fontes levantam. Pensa bem. De um lado, as leis estabelecidas da física e da inércia mostram a matéria caminhando para a desordem. De outro, a alegação evolutiva diz que mutações cegas, do nada, conseguem construir sistemas biológicos de uma ordem incrivelmente alta. O material usa justamente essa discrepância para apontar a falha científica gigantesca em dar poder criativo ao acaso biológico. Ponto número 3. O problema dos fósseis. Vamos olhar para o chão agora e ver o que o registro histórico tem a dizer. Uma questão fundamental sobre a falsificabilidade da teoria é o famoso déficit do registro fóssil. O currículo destaca que a paleontologia simplesmente não mostra aquele desenvolvimento gradual, contínuo, que todo mundo previa. O que a gente vê, na verdade, são buracos imensos, lacunas enormes entre os grupos de animais e o aparecimento súbito de espécies já totalmente formadas. Isso, claro, coloca uma grande interrogação na narrativa evolutiva contínua. E para ilustrar como a pressa de preencher essas lacunas já levou a tropeços históricos, as fontes trazem um infame caso do homem de Piltdown. Ele foi recebido com festa como o grande elo perdido. Ficou em exibição por nada menos que 40 anos, até descobrirem que era uma fraude total. Literalmente uma mistura de um crânio humano com a mandíbula de um orangotango. Isso serve de alerta máximo para os estudantes sobre a necessidade de um pensamento crítico bem afiado. O material inclusive cita gigantes da paleontologia evolucionista, como Stephen Jay Gould. Ele mesmo admitiu que as espécies não mostram essas mudanças graduais nos registros fósseis. Elas simplesmente aparecem de repente. Ter essa constatação vindo de dentro do próprio campo científico dá uma base muito mais forte para os estudantes argumentarem que a teoria tem sim fragilidades reconhecidas em suas bases materiais. Chegamos ao ponto 4, a complexidade do olho. Agora, a gente sai dos fósseis e olha para a nossa própria anatomia. E aí vem uma pergunta daquelas: como a gente aplica o conceito de complexidade irredutível para questionar a origem biológica das estruturas oculares? Pensa no olho humano. São dezenas de partes que precisam estar em perfeita sintonia, funcionando ao mesmo tempo para que a visão sequer aconteça. O currículo bate de frente com a ideia de que mutações aleatórias iriam criar algo que não tem utilidade nenhuma até estar 100% pronto. E olha que irônico, os apologistas usam as próprias palavras de Charles Darwin aqui. O próprio autor da teoria tinha dúvidas enormes sobre como o olho se formou.
Essa complexidade toda do olho é apresentada como uma evidência fortíssima que refuta completamente a lógica do acaso biológico. Isso só reforça a ideia de que a vida precisa obrigatoriamente de um planejamento cuidadoso e irredutível. Nesse ponto, as fontes resgatam aquela analogia clássica do relojoeiro do William Paley. A lógica é muito simples e poderosa. Se a gente acha um relógio no meio de um campo, a complexidade daquelas engrenagens faz a gente concluir na hora que um relojoeiro fez aquilo, certo? Do mesmo jeito, estruturas biológicas supercomplexas e cheias de propósito apontam sem sombra de dúvida para a existência de um criador intencional. Seção 5. DNA, a linguagem do design. Agora vamos dar um zoom e entrar no mundo microscópico. Para ajudar a organizar as ideias, o currículo traz o filtro explicativo de William Dembski. É uma ferramenta lógica incrível para categorizar a origem de qualquer fenômeno na biologia. Funciona assim. Diante de algo complexo, a gente pergunta: isso foi por acaso? Foi alguma lei natural inflexível? Ou o negócio é tão específico e complexo que só pode ser fruto de um design inteligente? A analogia do jogo Scrabble encaixa como uma luva aqui. Imagina sortear letras de olhos vendados. Isso nunca, jamais vai produzir uma peça do Shakespeare. O DNA não é só um monte de química, ele é informação pura. É um código genético extremamente específico. O material mostra que o acaso não consegue gerar informação complexa e especificada de jeito nenhum. Só uma mente inteligente dá conta desse recado. E vamos ao nosso sexto e último ponto. A natureza revela o Criador. Depois de toda essa viagem científica, chegamos ao coração teológico da questão. E a gente aterrissa nesta passagem linda. O material enfatiza bastante que a própria natureza é como se fosse um pregador silencioso. Como diz lá no Salmo 19, o propósito divino nesse design biológico todo, essa complexidade insana do universo, tudo isso revela a glória e o poder de um Criador soberano. Não estamos falando de acidentes cósmicos, mas da assinatura literal de Deus em cada mínimo detalhe. E isso aprofunda demais o contraste entre as visões de mundo. De um lado, a falácia materialista de que a vida é um acidente sem propósito. Do outro, a soberania de Deus sobre a vida, que a gente vê claramente no primeiro capítulo do livro de João. O texto bíblico declara que tudo foi feito por intermédio do Logos, a palavra, a razão suprema que dá toda a ordem e significado para a realidade, jogando por terra de vez qualquer noção de acaso darwiniano. Todo esse nosso estudo tem um objetivo super prático, viu? Como o professor Prazeres elaborou muito bem, a ideia é realmente capacitar os jovens estudantes cristãos a defender a fé na sala de aula. É para conseguir confrontar essas ideologias modernas, mas com inteligência e respeito. Quando a gente entende as falhas científicas das mutações aleatórias e liga essa falsificabilidade biológica direto com a criação intencional descrita lá em Gênesis, todo mundo fica muito mais preparado para separar o que é fato científico do que é só suposição filosófica secular. E para fechar, deixo esta reflexão gigante com a gente. Reconhecer esse propósito divino na biologia, na física, muda completamente o jeito que a gente vê a origem humana e o nosso papel aqui. Olhando para a perfeição da criação e escutando esse chamado claro que ela emite, a grande pergunta que fica martelando para cada estudante é: como nós vamos responder ao chamado do Criador?